Olá, minha gente queridíssima do nosso Tocantins, professores e professoras da Rede Estadual de Educação do nosso estado. Eu sou a professora Jaqueline, sou técnica pedagógica de ensino médio, lá da Gerência de Ensino Médio, e estou aqui para bater um papinho com vocês a respeito das trilhas de aprofundamento e as mudanças que vieram com a Lei 13.415 e a Lei de Reforma do Ensino Médio. Mas antes, eu quero te pedir uma coisa, quero te convidar a conhecer o canal do Centro de Mídias da SEDUC. O Centro de Mídias, ele está cheio de playlists, de vídeos sobre o ensino médio, sobre estruturas curriculares. Te convido a conhecer um vídeo também a respeito das eletivas, que vão te ajudar com certeza a preparar-se, a estudar, a montar materiais que possam ser aplicáveis à sala de aula. É só se inscrever no nosso canal, deixe o seu link, compartilhe com algum colega e vamos seguir para falar um pouco a respeito das trilhas de aprofundamento. Nós já sabemos que a Lei 13.415 de 2017, que instituiu a reforma do ensino médio, trouxe consigo algumas alterações. E é sobre ela que nós vamos falar. Ela trouxe a parte flexível do currículo e a parte da formação geral básica. Essa arquitetura nova do ensino médio, que traz a parte flexível do currículo, é exatamente onde nós vamos falar, especialmente da unidade curricular de trilhas de aprofundamento. Junto com essa mudança, nós temos também a resolução número 169 do Conselho Estadual de Educação do Tocantins, que institui o documento curricular que traz a operacionalização do ensino médio em todo o território do Tocantins. Dentro dessa arquitetura nova, nós temos a delimitação por áreas de conhecimento. Então, você já sabe que nós temos a formação geral básica, que vai consolidar as aprendizagens dentro das 4 áreas da natureza, e nós temos também a parte flexível, os itinerários formativos, que são as nossas unidades curriculares dentro da estrutura. Com essas mudanças, nós tivemos aí a ampliação da carga horária do ensino médio. Essa ampliação se deu da seguinte forma: nós temos o ensino médio dividido, como eu falei anteriormente, em formação geral básica, com 1.800 horas, e dentre essas 1.800 horas, compreendemos as 4 áreas de conhecimento: linguagens e suas tecnologias, matemática, ciências da natureza e suas tecnologias, e ciências humanas e sociais aplicadas. E dentro dessa carga horária, nós temos também as 1.200 horas dos itinerários formativos, que são as trilhas de aprofundamento, projeto de vida e as eletivas. Os itinerários formativos, dentro da perspectiva do DCT Tocantins, ele consolida as aprendizagens, né? Ele aprofunda a aprendizagem da formação geral básica, além de considerar a formação integral dos nossos estudantes. Além disso, o DCT Etapa Ensino Médio, ele busca fortalecer também o protagonismo dos nossos estudantes aliados ao seu projeto de vida. É aquela proposta em que o estudante se vê como ente modificador do meio, como ente resolvedor de problemas do dia a dia, como o protagonista da sua história e agente de transformação social também. Antes de nós seguirmos para a nossa conversa sobre trilhas de aprofundamento, eu quero te apresentar os documentos orientadores do território do Tocantins a respeito da operacionalização do ensino médio e de todas essas mudanças que a Lei do Ensino Médio trouxe. Esses documentos são o DCT, que é a etapa território do Tocantins, relacionada a todo o ensino médio de forma geral, nosso caderno 1, e o segundo documento, que é o documento orientador técnico complementar, que vai dar toda a operacionalização daquilo que o DCT se propõe a fazer. Em seguida a eles, nós temos também o caderno 3, que é específico para as trilhas de aprofundamento, onde ele vai dar todas as diretrizes para que você possa aperfeiçoar o seu trabalho, tirar suas dúvidas e se orientar através deles. No que diz respeito às trilhas de aprofundamento e à carga horária, elas estão organizadas de acordo com a modalidade escolar, de acordo com a estrutura daquela unidade, e elas estão distribuídas da seguinte forma: nós temos as trilhas de escola de campo, quilombola, escola de educação indígena, divididas em carga horária de 400 a 440 horas. Importante lembrar que para essas escolas, as trilhas são vistas a partir da primeira série do ensino médio, enquanto que nós temos também as escolas urbanas noturnas com carga horária de 400 horas e as trilhas urbanas diurnas com carga horária de 480 horas. Para essas duas últimas modalidades, nós vamos ver as trilhas a partir da segunda série do ensino médio.
Lembrando também que você tem a possibilidade de fazer a enturmação desses estudantes de acordo com as suas áreas de interesse, atendendo ao seu protagonismo. A arquitetura curricular do ensino médio no território do Tocantins, no que diz respeito à parte flexível do currículo, com vistas a aprofundar a formação geral básica, tem entre as suas disposições aprofundar as aprendizagens, a competências gerais por área de conhecimento e formação, tem em vistas a promover a incorporação de valores universais, como, por exemplo, liberdade, democracia, justiça social. Tem também a possibilidade de desenvolver habilidades que permitam aos estudantes uma visão de mundo mais heterogênea, que eles possam ter uma visão mais ampliada de mundo, além, claro, de consolidar a formação integral dos nossos estudantes. Todas essas possibilidades fazem arranjos lá com a formação geral básica no currículo dos nossos estudantes. É importante também, professores e professoras, que vocês percebam quais os impactos que isso pode trazer na vida dos nossos estudantes. Dentre eles, a continuidade nos seus estudos, a partir do momento que ele comunica ali com o seu projeto de vida, aliado à formação geral básica, as habilidades que eles podem desenvolver através das trilhas. Nós podemos observar também que as trilhas trazem impactos muito positivos na vida dos nossos estudantes. Dentre eles, a continuidade dos seus estudos, o exercício da cidadania, atuação no mundo do trabalho, resolução de demandas complexas da vida cotidiana. Lembra lá quando nós estudamos sobre eletivas? Inclusive eu te convido a dar uma olhadinha no vídeo aqui do canal do Centro de Mídias, a gente tem um vídeo explicando sobre eletivas. Então, quando nós falamos sobre eletivas, foi apresentado ali os 4 eixos estruturantes das eletivas. E esses eixos surgem aqui novamente nas trilhas de aprofundamento. Eles norteiam a parte flexível do currículo nessas 2 áreas. E olha só, a gente tem investigação científica, mediação e intervenção sociocultural, processos criativos e empreendedorismo. Para fortalecer o nosso entendimento a respeito de trilhas de aprofundamento, nós precisamos também conhecer os 4 eixos estruturantes. E para falar a respeito desses eixos estruturantes, eu quero convidar aqui o professor Ricardo, professor e técnico pedagógico do currículo da área de Ciências da Natureza, ele que é mestre em Física e vai dar uma força para a gente, para nós compreendermos esses eixos estruturantes. Olá pessoal, eu sou o professor Ricardo, sou técnico de currículo na área de Física, do componente curricular de Física, e estou aqui hoje para contribuir nesse exato momento sobre os eixos estruturantes, né, que compõem os itinerários formativos, especificamente nas trilhas de aprofundamento. E esse primeiro eixo que nós vamos falar, que é a investigação científica, que fortalece muito o poder de investigação dos estudantes, de argumentação, e vem para somar na formação escolar do estudante. Olha só esse detalhe. A utilização dos laboratórios, né, que vocês aí, professores da rede estadual de ensino, das escolas de ensino médio, receberam recentemente, né, esses kits de laboratório, você tem uma riqueza, você tem um potencial pedagógico muito grande ao utilizar esses equipamentos. E você vai estar fortalecendo muito esse eixo estruturante de investigação científica. E agora nós vamos falar, né, sobre o outro eixo estruturante, que é o processo criativo, que propõe expandir a capacidade dos estudantes e de idealizar e realizar projetos criativos associados a uma ou mais áreas de conhecimento, que é a questão interdisciplinar. A trilha de aprofundamento, ela tem uma conversa, ela conversa com as outras áreas, com os outros componentes, e nesse eixo estruturante fica muito evidente isso. Esse processo criativo tem que estar permeando as outras áreas de conhecimento também. Lembrando então, professor Ricardo, que as trilhas de aprofundamento, especificamente nos 4 eixos, elas fazem arranjos com as habilidades desenvolvidas no currículo. E nós notamos aqui, professor, que no processo criativo nós podemos observar a possibilidade de trabalhar habilidades atuais, como educação midiática, como, por exemplo, educação digital. E nós vemos que isso pode ser desenvolvido e arranjado junto com o protagonismo do nosso estudante e aliado ao seu projeto de vida. Tá, e agora nós vamos passar para o terceiro eixo estruturante, que é mediação e intervenção sociocultural, que é um momento em que o estudante, que o componente curricular que você, por exemplo, pertence, vamos pensar que você é um professor de biologia, vai estar dialogando com as outras áreas, que você
tem essa possibilidade da questão interdisciplinar. Você pode envolver os parceiros nos seus projetos, você pode envolver os alunos, conhecimentos que são comuns às outras áreas dentro da sua trilha de aprofundamento. O interessante, professor, é que a gente consegue enxergar nesse eixo estruturante aqui, o protagonismo juvenil de forma muito clara, que é na mediação, né, intervenção sociocultural, quando esse estudante, ele se vê como agente capaz de mudanças sociais, ele se reconhece nesse meio como alguém que é capaz de promover essa transformação. E esse eixo aliado à trilha de aprofundamento traz uma série de possibilidades para ser trabalhadas, como nós vamos ver aqui na frente daqui a pouquinho, quando nós vemos o professor explicar a respeito das práticas pedagógicas. Muito bem, professora. E isso que você disse casa muito bem com o quarto eixo estruturante, que fala sobre empreendedorismo. Esse eixo, ele aborda, ele desenvolve no estudante, né, a possibilidade de empreender nesse momento em que a gente vive, né, do mundo digital, das novas tecnologias, das redes sociais. O Instagram, por exemplo, que é uma ferramenta muito utilizada nesse eixo estruturante, você pode estar fortalecendo e reforçando, né, potencializando mais o seu estudante nesse eixo estruturante. E é interessante nós observarmos porque nós estamos num país empreendedor. O Brasil é sobretudo empreendedor. E nós conseguimos enxergar claramente isso aqui nesse eixo, a possibilidade de fomentar nesse estudante essa habilidade de empreendedorismo. Mais uma vez, com vistas ao seu protagonismo e ao seu projeto de vida. A desenvolver projetos não apenas profissionais, mas pessoais também. Muito bem colocado, professora. Vamos conhecer agora o processo intencional das trilhas de aprofundamento na prática, a prática pedagógica. Imagina você a seguinte situação. Você tem ali a sua estudante da segunda série do ensino médio, a Karen, e ela deseja cursar algo na área da saúde, medicina, seja bioquímica, seja farmácia, nutrição. Como as trilhas de aprofundamento podem auxiliá-la nesse projeto de vida? E é isso que o professor Ricardo vai tratar com vocês nos próximos minutos, a respeito da prática pedagógica. Bom, vamos agora para o processo intencional na prática, que é a gente abordar como trabalhar essa trilha de aprofundamento na prática. Eu vou poder estar contribuindo com vocês com a prática que eu já tive, com a experiência que eu já tive ministrando esse componente curricular. E eu espero que vocês consigam entender um pouquinho mais e complementar o que vocês também já sabem. Bom, esse aqui é o caderno, eu trouxe aqui para vocês a capa do caderno que está lá no DCT, está lá no nosso site da SEDUC, né, que é o caderno de trilhas de aprofundamento, que logo mais à frente eu vou estar explicando para vocês como vocês localizam esses documentos lá no nosso site. Pois bem, aqui eu trouxe para vocês uma tabela, um quadro, que é um resumo de uma das trilhas de aprofundamento, que é a nutrição e qualidade de vida, que tem uma carga horária de 480 horas. Pois bem, você tem 6 módulos, esses módulos são ministrados de forma anual e nós temos aqui a carga horária para cada módulo que compõe essa trilha. Pois bem, uma carga horária de 80 horas equivale a 2 aulas por semana. Você tem uma carga horária ali para você fortalecer mais os objetos ou as habilidades, né, que você trabalha lá na formação geral básica, você tem a oportunidade de estar reforçando essas habilidades aqui, né? E cada módulo aqui traz uma ideia e vem uma coisa nova aí, que eu vou apresentar para vocês agora em pouco, que são as sugestões pedagógicas que nossa gerência de currículo preparou para vocês. Bom, mas antes de mostrar esse material, eu gostaria de mostrar um fragmento que eu trouxe para vocês aqui do DCT, do documento curricular, que deixa claro aqui para vocês os eixos estruturantes que nós acabamos de falar, por exemplo, aqui investigação científica, e as habilidades que compõem esse eixo estruturante linkados com os objetos de conhecimento. E essas sugestões pedagógicas que eu vou apresentar para vocês foram elaboradas baseadas nesses objetos de conhecimento e nessas habilidades. Então, essas sugestões, elas vêm para vocês como um auxílio, tá? Não quer dizer que vocês têm que seguir exatamente o que está escrito nessas sugestões. Você tem o seu trabalho, você tem o seu planejamento, mas aquilo vem como suporte.
Bom, e aqui está a capa desse material que vem para vocês, né? Eu trouxe aqui para vocês das ciências da natureza, mas você tem para as outras áreas também. Vocês, professores, podem estar consultando lá depois desse material. Esse material foi pensando, professores, em contribuir com vocês, em ajudar a vocês. Naquele momento, a gente sabe que a escola, a jornada de trabalho não é fácil. Você, às vezes, está num momento em que você não teve, aconteceu algum imprevisto e você não teve tempo para planejar uma determinada aula, você tem esse material como suporte, tem como instrumento, tem como contribuição para o seu planejamento. Veja bem, aqui eu trouxe para vocês um fragmento desse documento que vocês vão encontrar lá, do módulo 1 dessa trilha de nutrição e qualidade de vida. Por exemplo, o módulo 1 fala de noções básicas de nutrição. E olha só, observe só essa sugestão que nós colocamos para vocês. Incentivar os estudantes na realização de uma feira gastronômica. Olha só que interessante, você pode fechar lá mais para o final do ano, se você achar pertinente, fechar a sua trilha com uma feira gastronômica. E aí, durante o desenvolvimento dessa trilha, veja só, você pode falar dos perigos dos fast foods. Nesse momento que a gente vive, existe uma preocupação com a alimentação saudável e aí você pode trazer, né, o que esses alimentos processados, esses alimentos que são de fácil acesso, né, traz para você, traz para o corpo humano, traz para a saúde dos estudantes a longo prazo. É lógico, é difícil, ainda mais na faixa etária dos estudantes, né, que nós temos no ensino médio, ali entre os 14 anos de idade, 16 anos de idade, eles gostam muito desses alimentos. Mas você, professor, nós, enquanto educadores, nós temos essa responsabilidade de informar o valor nutricional dos alimentos. E aí, né, vem aqui essa outra imagem, né, que fala das classificação dos nutrientes. Por exemplo, você indicar a quantidade de proteínas que tem em determinado alimento. Por exemplo, os ovos. Um ovo, né, que tem mais ou menos uma quantidade de 5 a 6 gramas de proteína. Né, o frango, que também é uma fonte rica em proteínas e que nós precisamos dessas fontes. Né, os dois alimentos macros, por exemplo, você tem a proteína e você tem o carboidrato e muitas vezes os estudantes, eles não sabem dessas quantidades. E é você, professor. Nessa trilha você tem essa oportunidade de estar informando esses valores nutricionais. E muitas vezes, né, a gente se depara com uma alimentação, com depoimentos de alunos, né, que tem uma alimentação não tão adequada e você pode fazer essa intervenção. E aqui eu trouxe uma outra figura, né, uma balança aqui, onde fala de alimentação saudável, que vai de encontro com tudo isso que nós estamos falando. E aqui o professor, por exemplo, de física, ele pode estar abordando as grandezas físicas, né? Por exemplo, massa, volume, peso e tudo mais, e pode trabalhar trabalhar as grandezas com as unidades de medida do Sistema Internacional. Falar das grandezas fundamentais, falar das grandezas derivadas e por aí vai. E a feira gastronômica, que eu falei lá naquele... que nós mencionamos lá naquela sugestão pedagógica, você pode terminar o seu módulo, a sua trilha de aprofundamento, fechar a ideia com uma feira gastronômica. E aí, por exemplo, de repente você pede para os estudantes montarem uma banca só com alimentos saudáveis e o outro com alimentos que não são tão saudáveis, para ter esse comparativo, enfim. Isso aqui, professor, são só ideias, são sugestões. E a partir daqui você tem uma possibilidade de criar novas ideias. E compartilhe com nós. Se você teve uma ideia, se você teve um projeto que foi muito bem desenvolvido, compartilhe com nós. Se inscreva, por exemplo, no projeto Escola que Transforma, né, que é um projeto do programa Prof, que nós vamos estar avaliando, né, depois a comissão vai estar avaliando, e quem sabe você, sua escola, ganha uma premiação, né, e você ganha um destaque, você é reconhecido por esse trabalho. Pois bem, esse módulo 5 fala sobre, olha só, atividade física e redução do peso corporal. Isso é um tema muito bem visto atualmente. Você pode... né, fazer parceria com um professor de educação física. Imagina só você fazendo uma parceria com um professor de educação física. Seria show, os alunos gostam muito desse componente curricular e você pode inserir isso na sua trilha de aprofundamento.
E aqui eu trouxe nas sugestões pedagógicas, nós trouxemos, né, alguns vídeos aqui. Esses vídeos foram selecionados, esses vídeos foram buscados com bastante cuidado para que contribua com a sua aula. Assista os vídeos, mostre esses vídeos para os estudantes, que aqui tem informações muito preciosas, muito necessárias. Por exemplo, benefícios da atividade física para a saúde mental, ainda mais nesse momento pós-pandemia, nós ainda temos, né, nós colhemos ainda consequências do período pandêmico, né, que os alunos, principalmente os alunos adolescentes, né, tiveram vários conflitos emocionais e tudo mais. Então você pode estar mostrando esses vídeos, pode estar informando um pouquinho mais sobre isso, né? Hormônios liberados durante a atividade física, olha aqui a química, a biologia inserida nesse vídeo, inserida nessa parte dessa sugestão, né? Exercício físico diminui a ansiedade. Nós, novamente falando do período pós-pandêmico, que a ansiedade ficou muito evidente, e daí por diante. Bom, e agora, como escolher as trilhas? Como nós vamos, né, fazer com que o aluno identifique a sua trilha, né, ideal para você? Bom, primeiramente você tem que apresentar a escola, você, quando eu falo você, professor, mas é você, equipe escolar. Vocês vão informar as trilhas que vocês estão ofertando e, lógico, dizendo ali, orientando o que cada trilha tem como foco, quais projetos de vidas poderiam estar linkadas com essa determinada trilha. Por exemplo, a Jaqueline, num slide anterior mesmo, mencionou uma trilha, essa trilha de nutrição. Você pode estar fortalecendo a ideia dos estudantes que, por exemplo, escolher um curso superior de nutrição, ou até mesmo, a gente fala muito do mundo acadêmico, porque nós, professores, tendemos a incentivar os estudantes a seguir a carreira acadêmica, mas talvez para o mundo do trabalho, né? Ou um curso de medicina, ou um curso de farmácia, que estão ligados a esse componente. Então, cabe vocês da unidade escolar, né, incentivar e esclarecer essas dúvidas em relação a cada trilha. Bom, e além da apresentação das trilhas, vem a aproximação ao projeto de vida. Projeto de vida, que é uma unidade curricular que é central em todo esse currículo novo que veio no novo ensino médio. E agora vamos falar da avaliação, né, do processo avaliativo, como avaliar as trilhas, que é uma parte sensível em toda essa história, que é a avaliação formativa correlacionada com a formação geral básica. Nós estamos acostumados, nossos professores, sempre fomos acostumados, educados à avaliação somativa. E talvez essa parte de avaliar formativamente a gente tenha um pouquinho de dificuldade. E aí, vem para o detalhe. Eu, como professor, né, de trilha de aprofundamento, eu fazia essa avaliação formativa da seguinte forma, e vou sugerir para vocês. Bom, eu tinha lá a minha uma aula por semana na formação geral básica. Talvez, né, talvez não, com certeza, é um período muito curto para você, às vezes, identificar se o aluno desenvolveu certas habilidades ou não. E aí você tem uma trilha que aquele aluno que não desenvolveu bem a habilidade lá na formação geral básica, ele vai desenvolver bem na sua trilha. Por quê? Porque a trilha ela tem um caráter um pouco mais dinâmico. Você vai desenvolver algum projeto, você tem a interação com os outros estudantes e o aluno vai poder desenvolver habilidades que ele não conseguiu desenvolver lá na formação geral básica. E você pode aproveitar esse desenvolvimento e avaliar ele de forma diferenciada. Então, essa é a avaliação formativa. Eu tive exemplos de alunos que na aula da formação geral básica, que é uma aula mais teórica, que é uma aula mais conceitual, ele tinha certa dificuldade, mas na trilha de aprofundamento, por exemplo, quando eu ministrei trilha de energias renováveis, o aluno desenvolveu o projeto e dava ideias, desenvolveu o eixo estruturante da criatividade, da investigação científica de forma exemplar. Então, eu não poderia deixar esse aluno, avaliar esse aluno de forma unilateral. Eu tinha que olhar todos os lados, né? E aí vem a avaliação formativa. Bom, e agora nós temos aqui como identificar esses documentos no site da Secretaria de Educação. Você vai lá no menu e dentro do menu você tem a aba Ensino Médio. Dentro dessa aba Ensino Médio, você tem todos os documentos pertinentes, né, que a gerência da Jaqueline, gerência de ensino médio,
vai estar elaborando para vocês, em parceria com as outras gerências também, por exemplo, gerência de currículo, aquele documento de sugestões pedagógicas está lá dentro e eu vou informar para vocês, vou mostrar para vocês aonde você encontra. Bom, aqui, depois que você clica lá na aba Ensino Médio, você vai encontrar essa página, onde você tem uma série de documentos. Mas eu quero destacar esse documento, que é o documento curricular do território do Estado de Tocantins, que é o nosso famoso DCT. Você vai encontrar lá dentro desse DCT aqueles documentos, aqueles cadernos que nós mencionamos anteriormente. Bom, e depois você tem aqui, olha só, os itinerários formativos. Você tem a parte da formação geral básica, onde você encontra a matriz curricular, você encontra o DCT pertinente à formação geral básica, e você encontra também os itinerários formativos, que é o que nós estamos falando hoje. Bom, e agora, olha só, você tem essa parte, esses documentos aqui que está grifado em amarelo, que são exatamente aqueles cadernos, aquele material que nós preparamos para vocês, que é as sugestões pedagógicas, que veio lá, né, todas as sugestões que nós elaboramos, não só para a ciência da natureza, mas para todas as outras áreas também. E nós temos aqui embaixo, né, a separação das modalidades, né, os documentos curriculares para a escola, por exemplo, de campo quilombola, educação escolar indígena, escolas noturnas e diurnas. Excelente explicação do professor Ricardo, professor também da área de Ciências da Natureza, assim como eu, né? E nós gostaríamos de lembrá-los que não só do componente de Ciências da Natureza, o professor mencionou também que nós temos material pedagógico disponível para as trilhas em todas as áreas de conhecimento, assim como o professor Ricardo citou. E eu gostaria também, gente, de deixar uma diquinha aqui para você, que às vezes fica perdido ali no site, tá aquela correria. A partir do momento que você entra no site da SEDUC, você tem a possibilidade de usar a nossa ferramenta de inteligência artificial com o nome sugestivo de TIA. Você vai lá na TIA, escreve exatamente o que você precisa, por exemplo, trilhas de aprofundamento, dá um Enter e ela vai te dar tudo que ela tem de material e que só com um clique você chega lá e encontra exatamente o que você precisa. E eu quero te convidar a conhecer os outros vídeos aqui do nosso canal do Centro de Mídias, Centro de Mídias Tocantins, seguir no nosso Instagram também, @centrodemídias.to, e aí você vai ter conhecimento a respeito de muitas outras ferramentas que podem te ajudar a fortalecer o seu trabalho como educador. Então, pessoal, meu muito obrigado. Espero que vocês aproveitem as sugestões que nós passamos para vocês. Lembrando que isso daqui é simplesmente um auxílio, é uma ferramenta a mais para vocês e espero que seja bem utilizado e um bom trabalho para vocês. E é isso, pessoal, agradecemos a parceria com o currículo, né? Esse vídeo, esse trabalho é uma parceria da Gerência de Ensino Médio, eu, Jaqueline, e o professor Ricardo, da Gerência de Currículo. Eu também quero deixar aqui o meu agradecimento a vocês que ficaram conosco até o final do vídeo e quero convidá-los, não esqueçam de se inscrever no canal do Centro de Mídias da SEDUC e procurem também o Instagram, o nosso Instagram, @seduc.to. Desejo uma boa aula a todos vocês e espero que essa ferramenta possa contribuir no seu trabalho. Ficamos por aqui. Até a próxima!